Oi, tudo bem? Flor, seguinte, vamos lá então. Eu mandei aí para você o material, tá? Dessa aula de hoje. E aí, esse material vai falar sobre um grande tema que é o desarmamento, tá? No Brasil. Então, você vai ver aí que no comando de produção você tem uma pergunta. Então, é um comando um pouquinho diferente daquele que você está acostumado a ver nas aulas, tá? Então, pensa aí. A pergunta é: os índices de violência tendem a aumentar quando a população tem acesso a armas de fogo ou na verdade, pioram em função do desarmamento dos cidadãos comuns. Então, você vai ter que fazer uma escolha, porque a gente tem o ou. O ou te obriga a escolher ou uma coisa ou outra coisa. Então, você vai defender que sim, que a violência aumenta quando a gente permite que o cidadão tenha acesso às armas de fogo, ou então você vai dizer que não, que a violência aumenta quando a gente proíbe o acesso à arma de fogo. Então, a gente tem aí esse tema, que é o desarmamento, e o enfoque temático, que é o índice de violência, aumentar ou diminuir, tá? Então, você vai falar sobre o índice de violência e vai discutir se ele aumenta ou se ele diminui. Você não pode falar as duas coisas. Olha, em determinadas situações pode aumentar, em outras pode diminuir. Não pode, tá? Então, vai ter que escolher. Você vai ver aí nos textos de apoio, eu vou colocar aqui na tela para você, que os textos de apoio, eles são bastante ideológicos, assim, né? Os textos de apoio, se você for pensar neles, eles vão te conduzir para um lugar, eles vão te apontar comprovações e argumentos que dizem que sim, as armas, o acesso às armas aumenta o índice de violência, tá? Então, você tem uma escolha a fazer. Você prefere falar sobre armamento a partir daquilo que você tem de conhecimento de mundo, aquilo que você sabe, aquilo que você acredita, ou você prefere fazer uso dessas informações que estão nos textos de apoio para sustentar a sua argumentação. E aí, essa escolha vai depender, primeiro, daquilo que você tem de conhecimento de mundo, né? Você tem condições de falar sobre isso a partir do que você sabe? Ai, não sei. Então, a sua escolha mais inteligente é dizer que o índice de violência aumenta, porque os textos de apoio estão te induzindo a isso, estão te dando elementos que você pode usar como comprovação, tá? E aí a gente vai ter aí o estatuto um textinho bem curto que fala sobre o estatuto do desarmamento, né? Então, o que é que esse estatuto prevê, o que é que ele proíbe, o que é que ele permite, ok? E o texto 2, que vai trazer algumas informações sobre esses índices de violência, né? Então, eu coloquei aqui marcadinho, destacado, aquilo que pode ser usado como elemento de comprovação, tá? Então, registros aí do CIMS, né, do Mato Grosso do Sul, que apontam o número de cidadãos mortos por arma de fogo lá no ano de 2010, tá? O texto de apoio, que é um texto publicado lá no Mapa da Violência, ele vai dizer que as armas de fogo são a maior causa de mortalidade entre os jovens brasileiros. Então, se você for argumentar nesse sentido, você pode usar isso como comprovação, tá? E aí, alguns motivos que fazem com que a arma de fogo seja, né, um problema para nós, um problema que aumenta a velocidade, que aumenta a violência, perdão. Ele vai falar sobre essa facilidade de acesso às armas de fogo. Então, um dos seus argumentos pode ser que sim, que disponibilizar, permitir o acesso a armas de fogo para o cidadão comum vai fazer com que a violência aumente, porque esse acesso facilitado vai fazer com que pessoas que não têm tanto preparo consigam comprar uma arma de fogo, né? E aí você pode pensar também
na ilegalidade, né, desse comércio, então, na corrupção das empresas que treinam, na corrupção da própria fiscalização do Estado, né, enquanto governo federal, governo estadual, de ser corrompido na compra e venda dessas armas, na disponibilização de um laudo que permita uma pessoa comum comprar e fazer uso dessas armas. Então, ou então, até mesmo assim, olha, se eu, você, seu irmão, sua irmã, meu pai, meu filho, meu marido, todo mundo pode comprar uma arma de fogo, será que isso não vai aumentar a criminalidade no sentido de traficantes, bandidos, usarem, né, o nosso CPF, o CPF de pessoas comuns? Então, se eu sou uma traficante, eu vou lá e compro 10 armas de fogo, uma no nome do meu pai, o nome da minha mãe, o nome do meu filho, do meu marido, do meu irmão, e aí eu vou usar essas armas de fogo para cometer crimes ou até mesmo num eventual tráfico de armas, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, tá? Da facilidade do acesso às armas. O texto vai falar sobre essa cultura de violência que a gente vive. Então, você pode fazer, por exemplo, uma comparação Brasil e Estados Unidos, né? Essa questão de massacres. Por que é que nos Estados Unidos o número de massacres é tão grande? Por que é que isso se tornou assim, uma coisa tão comum nos Estados Unidos? Porque lá o acesso à arma é legal. Então as pessoas compram uma arma de fogo, pira a cabeça, entra numa escola, entra numa igreja, atira em todo mundo, né? E aí, como que em outros países em que o armamento é ilegal, esses índices, né, esses massacres acontecem, mas em número reduzido. Então, será que armar a população não tornaria isso mais recorrente no Brasil, por exemplo, né? Ou então usar como argumento aquilo que a gente vê acontecer no dia a dia. Por exemplo, semana passada aconteceu isso aqui em Maringá, um ex-policial, um policial reformado, na verdade, disparou vários tiros no trânsito, né? Teve uma discussão de trânsito ali com o Uber e fez vários disparos, né? Porque estava com arma de fogo dentro do carro. Será que se esse cara não tivesse armado, né? Isso, né? Até onde essa briga de trânsito iria, né? Então, o número de pessoas que morrem em briga de trânsito em decorrência de arma de fogo também tá ligada a essa nossa cultura da violência, né? As pessoas que brigam numa balada, que brigam em bar e que atiram no outro. Então, isso tem relação com a cultura da violência e por sermos, né, não só a cultura brasileira, mas outras culturas de outros países, sermos violentos naturalmente, né? Isso ser cultural, então talvez a arma de fogo também possa fazer com que isso piore ainda mais, tá? E o texto vai falar sobre a impunidade. Então, ele vai trazer aí as questões de processos que estão em tramitação há muito tempo, pessoas que cometem crimes de homicídio por arma de fogo e que entram com várias liminares para ir jogando esse julgamento para frente, que nunca são julgadas e tem uma vida normal, né? Então, essa impunidade também faz com que o brasileiro cometa crimes, principalmente aqui no Brasil, porque é aquele negócio, eu vou fazer, não vai acontecer nada comigo mesmo, eu vou fazer, eu vou ser preso uma noite, depois já meu advogado me solta e eu vou ficar de boa. Tem mais de 50 mil processos parados nos fóruns brasileiros, então, quer dizer, o meu vai ser só mais um e nada vai acontecer. Então, essa ideia de impunidade também pode fomentar a ideia de que se eu fizer uso de arma de fogo para matar, para roubar, para fazer qualquer coisa, não vai acontecer nada. Então, é uma possibilidade de você escrever esse texto, tá? É a possibilidade que eu usaria se eu fosse escrever essa redação. Por quê? Porque os textos de apoio vão me ajudar. Ou então, você pode ir pelo caminho mais difícil, né? E falar sobre
o contrário, falou, olha, o fato do cidadão estar armado, ter acesso à arma, vai fazer com que o índice de violência caia, reduza, porque se eu estou em casa e um bandido sabe que eu tenho arma, porque isso é normal, todo mundo tem acesso, as pessoas comuns têm arma em casa, ele não vai entrar na minha casa e vai me assaltar. Se eu sou mulher e estou vindo embora da universidade, 11 horas da noite, sozinha pela rua, o cara não vai tentar me violentar porque ele sabe que talvez eu tenha uma arma de fogo na bolsa. Então, isso vai fazer com que o cidadão se sinta mais seguro e esteja, de fato, mais seguro, tá? Então, você pode ir por esse caminho também, que é um pouquinho mais tortuoso, você vai ter que buscar dados para fazer a comprovação, tá? E aí, pensar naquele mapinha. Então, olha, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre vou falar que não, que eu não, né, não acho que eu acho que o acesso à arma vai piorar ainda mais a situação da violência. E quais argumentos eu vou usar? Olha, eu vou dizer que nós vivemos numa cultura da violência. Eu vou falar que o Brasil é um país da impunidade. Então, esses dois argumentos, vou desenvolver o argumento e vou comprovar, tá? E na introdução você pode fazer uso de inúmeras coisas. Então, das inúmeras notícias que a gente tem de pessoas pessoas inocentes mesmo, criança que matou o irmão porque teve acesso, o pai é policial, ou o pai tinha uma arma de fogo e deixou um lugar que a criança teve acesso e matou um colega, matou o irmão, sem, né, brincando, achando que era brincadeira. Pode pensar em algumas notícias, ou então até mesmo nessa questão da violência policial que a gente tem vivido tanto. Então, a introdução, você vai pensar em alguma intertextualidade com outros fatores que você pode usar aí, beleza? Bem, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, aí você me manda o WhatsApp, tá bom? Beijo!